Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ania Amaro, professora de português. Hoje nós trabalharemos língua portuguesa 1, falaremos do assunto 6, que é uma continuação do assunto que vocês começaram com a professora Paula Rocha. Ela falou a primeira parte dos pronomes e hoje nós veremos a parte 2, certo? Então pegue aí o seu livro, o seu caderno, para que você consiga acompanhar a aula de maneira bem eficaz, certo? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que são os pronomes, tá? Por definição, o pronome substitui ou acompanha um nome, indicando desta forma sua posição em relação às pessoas do discurso, como também situando no tempo e no espaço. Os pronomes servem para substituir ou acompanhar um nome. Então, o principal é que você entenda o que é um nome, que é algo muito simples. Quando falamos de nome, estamos falando de substantivo. Substantivo é toda palavra que nomeia pessoas, lugares, sentimentos, objetos. Por exemplo, Anne, nome de pessoa. Anne é substantivo. Brasil, nome de país. Brasil é substantivo. Saudade, nome de sentimento. Saudade é um substantivo. Então, o pronome, ele serve para substituir ou acompanhar um nome em um texto. Para quê? Para evitar repetição. Os pronomes são elementos coesivos. Vocês ouvem falar muito disso na aula de redação. Quando a professora pede para você usar elementos coesivos, ela está falando sobre vários elementos e, dentre eles, os pronomes, tá? O pronome vai te ajudar a evitar a repetição de palavras, para que o seu texto não fique cansativo, não fique mal formulado, e para que você demonstre o seu conhecimento da língua, para você mostrar que você consegue articular as frases de maneira coerente e de maneira organizada, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó, em que as palavras se repetem. Observem. O homem julga que é superior à natureza. Por isso, o homem destrói a natureza, sem pensar que a natureza é essencial para a vida do homem. Repare que aqui a palavra homem e a palavra natureza apareceram várias vezes. E aí, usando pronomes, nós poderíamos melhorar esse texto. Observe o resultado. O homem se julga superior à natureza. Por isso, ele a destrói, sem pensar que ela é essencial para a sua vida. Aqui, ó, repare que o se está fazendo referência a quem? A homem. Ele está falando do homem de novo. Sua está falando do homem. A e ela estão falando da natureza. Aqui a gente evitou a repetição das palavras e o texto ficou muito mais claro. Tudo bem? Bom, existem 7 tipos de pronomes. Vocês viram na aula passada, com a Paula Rocha, os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento, tá? Hoje nós veremos os outros tipos, tudo bem? É muito importante que você conheça todos, que você entenda o uso de cada um deles, porque esse conteúdo cai muito em concurso, tá? E eu sei que esse é o objetivo de vocês, então é muito importante que vocês tenham um conhecimento profundo sobre esse conteúdo, tá? Bom, então vamos falar do pronome possessivo. O nome do pronome, né, possessivo, já te traz uma ideia. Para que serve o pronome possessivo? Ele nos dá a ideia de posse, tudo bem? Observe aqui, ó, a listinha dos pronomes. Eu vou falar só o primeiro, tá? Meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. E as variações de feminino e plural. Observem aqui que eles dão a ideia de que alguém é dono de algo. Por exemplo, o celular é meu. Observe que eu sou dona desse objeto. Quando eu uso a palavra meu, vocês já entendem que eu sou dona desse objeto. Tudo bem? Quando eu digo assim, minha cabeça está explodindo, você já sabe também que é algo que pertence a mim. Tudo bem? Então, o pronome possessivo, ele dá essa ideia de posse. Agora nós vamos ver alguns casos
especiais, tá? Aqui, observe o primeiro caso, ó. Há gramáticos que defendem o uso do dele, dela, deles e delas como pronomes possessivos próprios da coloquialidade. Coloquialidade, galera, é a linguagem informal do dia a dia, popular, tá? Observe que a palavra dele, dela, deles e delas não estão aqui na lista, nessa lista de pronomes possessivos, tá? Mas há alguns gramáticos que consideram essas palavras como pronomes possessivos. Então, se por algum acaso cair no concurso, tá? Você pode considerar como pronome possessivo. Ó, o carro dela é lindo. Tá vendo que esse dela tá dando a ideia de posse, que o carro pertence a ela? Tudo bem? Então, em situações assim, essas palavras, dele, dela, deles e delas, poderão ser consideradas pronomes possessivos, tá? Apenas quando transmitem essa ideia. O pronome oblíquo átono, sobretudo o lhe, ou seja, os outros pronomes também têm esse poder aqui de funcionar como pronome possessivo em alguns casos, tá? Principalmente o lhe. Lembre-se de que a palavra lhe, o pronome lhe, pertence a outra caixa. Ele é de outro tipo. Ele é um pronome pessoal, oblíquo, átono. Ele tem outra utilidade, tudo bem? Mas, em alguns casos, ele pode funcionar como pronome possessivo, tudo bem? E por que eu tenho que te falar isso? Porque, provavelmente, em alguma questão de concurso, eles vão te cobrar a exceção e não a regra, aquilo que já é esperado. Ele vai apresentar o lhe em um novo contexto e você tem que perceber que aqui ele está com sentido de pronome possessivo, tá? Observe aqui, ó. Abriu-lhe o presente. Abriu o presente dele. Esse lhe aqui significa que o presente pertence a ele. Difícil, né? Mas eu quero que você tenha essa malícia, que você repare que nessa situação aqui, o lhe está indicando posse, que alguém é dono de algo. Tudo bem? Observe aqui o terceiro caso, ó. Às vezes, a alteração na posição do pronome modifica-lhe o sentido. Observe aqui, ó. Meu carro não anda sujo. Observe que o meu é um pronome possessivo. Significa que o carro pertence a mim. Tudo bem? E eu estou dizendo que meu carro não anda sujo. Agora, observe a troca da posição do pronome na frase. Ele estava no início, antes da palavra carro, e ele foi para depois da palavra carro. Ó. Carro meu não anda sujo. Aqui eu estou falando de um carro específico? Não, né? Parece até que eu tenho vários. Tipo assim, eu tenho vários e carro meu não anda sujo. Aqui, quando eu coloco o pronome meu antes de carro, eu estou falando de um carro específico, do meu carro. Agora, quando eu falo carro meu não anda sujo, significa que os meus carros, mais de um, ou não que eu tenha todos ao mesmo tempo, mas que eu tive ao longo da vida vários carros. E aí todos eles sempre andaram muito limpinhos. Então eu digo, carro meu não anda sujo. Eu estou falando de qualquer carro. Consegue perceber que eu não estou especificando? Tá? Então isso pode acontecer. Nesse caso, gente, da troca da posição do pronome na frase, ele não deixa de ser pronome, tá? Aqui a gente só tá te mostrando que pode acontecer a mudança de sentido. Primeiro eu falei de um carro específico, depois eu falei de qualquer carro, tá? Mas se numa questão do concurso te pedir para classificar esse pronome, é pronome possessivo, tudo bem? Vamos ver mais um caso. Olha, em casos de ambiguidade com o pronome seu, recomendam-se elementos reforçativos, tipo a palavra mesmo ou a palavra próprio, a pontuação, a oração adjetiva ou o uso do termo dele. Professora, eu não estou entendendo nada. Calma. O que acontece? O pronome seu, ele pode gerar ambiguidade. O que é isso? É um duplo sentido. Se eu digo assim, eu estou conversando com a Marcele. Aí eu digo assim, Marcele, minha mãe saiu com seu carro. O carro pode ser da Marcele ou o carro pode ser da minha mãe.
Tudo bem? Eu digo, minha mãe saiu com o seu carro. O carro pode ser da minha mãe ou o carro pode ser dela. Consegue entender? O pronome seu, sua, ele gera uma ambiguidade, um duplo sentido. Se a frase não for reformulada, cada leitor vai interpretar de um jeito, tá? E é esse tipo de caso, tá, gente, de ambiguidade, cai muito em concurso. Ele pede para você marcar a alternativa em que eles reescreveram a frase, acabando com a ambiguidade. Ou eles pedem para você marcar a única frase que tem ambiguidade. Então, é muito importante que você tenha noção de que a palavra seu tem esse duplo sentido. Então, usar elementos reforçativos, ou seja, são elementos, outras palavras, que vão esclarecer de quem é aquele objeto. Tudo bem? Observe aqui, ó. Carla, em sua própria casa, encontrou Paulo. A casa aqui, eu usei a palavra própria. Então, nós sabemos que a casa é da Carla. Mas se eu dissesse assim, ó, Carla em sua casa encontrou Paulo. Estou conversando com a Marcele, tá? Imagina que eu tenho uma interlocutora. Então, Marcele, Carla em sua própria casa encontrou... Em sua própria casa não, né? Carla em sua casa encontrou Paulo. Pode ser a casa da Carla ou pode ser a casa da Marcele, que é com quem eu estou conversando. Então, usar a palavra própria casa aqui deu a entender, esclareceu, reforçou a ideia de que a casa pertence a Carla. Tudo bem? Agora, observe aqui, ó. Se eu dissesse assim, Carla e Paulo saíram em seu carro. O carro é de quem? É da pessoa com quem eu estou conversando? O carro é da Carla? O carro é do Paulo? Gerou uma confusão. Mas se eu digo, ó, Carla e Paulo saíram no carro dela, a palavra dela reforçou a ideia de que o carro é da Carla. Se eu trocasse aqui pelo dele, o carro seria de quem? Paulo. Tudo bem? Então, se você, na hora de escrever um texto, tá na dúvida, na hora de usar o seu, use outro pronome, para não deixar o texto com duplo sentido. Tudo bem? O próximo caso aqui, ó, é que a palavra seu pode ser uma abreviação da palavra senhor. E aí, nesse caso, ela não é um pronome possessivo. Ninguém é dono de nada. Por exemplo, esse caderno é seu. O caderno pertence à pessoa com quem eu estou falando. Tudo bem? Mas aqui, nesse exemplo, ó, seu Madruga, quanto tá o churro? Churro é o jeitinho que o Chaves fala, tá, gente? Para quem não pegou a referência. Mas aqui, ó, seu Madruga, a palavra, o Madruga pertence a alguém? Não, esse seu aí é a abreviação da palavra senhor. Então, do seu Madruga aqui, não é um pronome possessivo. Ele é um pronome de tratamento. Tudo bem? Bom, então, fiquem muito atentos a essa questão. Beleza? Vamos falar agora do pronome demonstrativo. Ele é um aliado poderosíssimo na hora de fazer redação, tá? Ele é muito importante. O pronome demonstrativo, ele vai atuar em 3 áreas diferentes. Ele vai atuar no tempo, no espaço e no texto. Calma, não se desespere, que a gente vai ver com calma. Primeiro, eu quero que você conheça os pronomes demonstrativos. Eles estão aqui, ó. Este, esse e aquele. Aí temos o plural. Esta, essa e aquela. Temos o plural. E os pronomes invariáveis. Eles não vão para o plural, tá? Isto, isso e aquilo. Tudo bem? Quando a gente fala que o pronome é variável, é porque ele vai para o feminino, vai para o plural. Invariável é que ele não muda, ele fica sempre com o mesmo formato, tá? Então, vamos lá. Primeiro, daqui a pouco eu volto aqui. Primeiro, nós usamos os pronomes demonstrativos em relação ao espaço. Como assim o espaço? Ao espaço físico, realmente, tá? Eu vou usar o pronome demonstrativo para demonstrar algo que está perto de mim, que está longe de mim, algo eu quero apontar. Tudo bem? Ele serve para indicar algo na vida real, no mundo físico. Tudo bem? Nós vamos usar o este, esta e o isto para indicar objetos que estão
próximos de quem fala. Então, por exemplo, eu digo assim, este celular é meu. Anne, eu sou a emissora. Eu estou falando. Se o objeto está perto de mim e eu quero usar um pronome para indicá-lo, eu tenho que usar o este. Tudo bem? Se eu quisesse falar no feminino, por exemplo, esta blusa é confortável. Esta eu vou usar por quê? Porque a blusa está perto de mim e eu sou a pessoa que fala. Tudo bem? Agora, quando o objeto, o item que eu quero indicar, está próximo de quem recebe a mensagem, está próxima do meu receptor, nós vamos usar aqui, ó, acompanha a setinha, ó, o esse, o essa e o isso, tá bem? Então, observe aqui, ó, eu digo assim, esse caderno, que é o que está com você, este caderno é o que está comigo. Este, está perto do emissor. Agora, se eu digo assim, ó, esse caderno é muito bonito. Eu estou falando de um caderno que está com você, que é o meu receptor, que é quem está me ouvindo, tudo bem? Então, esse caderno é bonito, essa caneta é ótima, tudo bem? Porque eu estou falando de objetos que estão perto de você, que está me escutando. Tudo bem? Então, este, quando o objeto está perto de mim. Esse, quando o objeto está perto de quem me escuta, no caso, você. E aquele é quando o objeto está longe de quem fala e de quem escuta. Por exemplo, nós dois, aqui eu e você, estamos longe da escola. E aí eu quero falar da cadeira da escola. E eu falo assim, gente, aquela cadeira é ótima, porque ela tem espaço para colocar a caneta, tem espaço para colocar a mochila. Eu adoro. Aquela cadeira. Não estou falando dessa cadeira que está comigo, desta cadeira que está comigo. Não estou falando dessa cadeira que está com você. Eu estou falando daquela cadeira que está longe dos dois. Tudo bem? Então, os pronomes demonstrativos em relação ao espaço, eles vão depender de como nós estamos fisicamente, tá? Então, vamos lá. Relembrando aqui. Deixa eu botar o meu caderno de novo no lugar. Este é quando o objeto está perto de quem fala. Esse é quando o objeto está perto de quem me escuta. Aquele é quando está longe de todo mundo. Longe do emissor, longe do receptor. Tudo bem? Bom, agora vamos falar do uso dos pronomes no tempo. Como assim, professora? No tempo? Tem que saber, porque isso cai bastante, tá? Então, vamos lá. O este, o esta e o isto indicam o tempo presente em relação ao momento da fala. Eu digo assim, este mês está muito longo. De que mês eu estou falando? De abril. Não é o mês atual? O mês no qual estamos? Então, se eu uso este, eu estou falando do tempo atual. Tudo bem? Então, o este é para o presente. O esse é usado para marcar um passado próximo. Como assim um passado próximo? Um passado um pouco mais recente. Por exemplo, se eu digo assim, esse final de semana foi muito cansativo. Eu estou falando de qual final de semana? Hoje é terça. Então, o final de semana anterior foi sábado e domingo agora. Tudo bem? Então, eu vou usar o esse para palavras para indicar um tempo próximo. Tudo bem? Agora, o aquele, aquela e aquilo indicam um tempo bem distante. Por exemplo, ó, aquele final de semana em que a gente podia sair de casa e fomos a uma festa, foi maravilhoso. Porque é aquele, ó, bem distante, algo antigo, tá? Então, este para o presente, esse para um passado recente e aquele para um passado bem antigo, certo? Bom, agora nós vamos ver
como aparece o pronome demonstrativo no texto, certo? Vamos observar aqui. Bom, em relação ao texto, os pronomes demonstrativos funcionam da seguinte forma. O este, esta e isto referem-se geralmente a algo que vai ser escrito, algo que vai ser falado. Esse recurso é chamado de catáfora, tá? Esse nome aparece bastante na aula de redação, tá? É quando você usa o pronome para apresentar algo no texto. Nós veremos alguns exemplos, tá? O esse é para retomar algo que já foi dito. Quando eu uso um pronome retomando, o nome disso é anáfora. Tudo bem? E o aquele nós usamos para falar de um elemento anterior a outro. Calma, não se desespere, que nós vamos ver os exemplos agora. Dê uma olhada aqui. Bom, vamos ver os pronomes aqui no espaço. Olha, esta cicatriz que tenho na perna é dos tempos que eu jogava futebol. O enunciador, a pessoa que está falando essa frase, usou o esta porque a cicatriz está no corpo dele, tudo bem? Então, ele vai usar o esta. Vamos ver o próximo exemplo. Ó. Quanto custou esse relógio que você está usando? Ele usou o esse porque faz referência a um objeto que está com a pessoa com a qual ele conversa, tudo bem? E o terceiro exemplo, ó. Visto daqui do avião, aquele rio é um riso na floresta. Repare que ele está conversando com alguém, tudo bem? O emissor está falando com alguém e o rio está longe de todo mundo que está na conversa, tudo bem? Então, o pronome mais adequado aqui foi o aquele. Vamos ver os exemplos de pronomes demonstrativos no tempo. Olha só. Faz tempo que eu espero por este dia. Vou fazer um passeio maravilhoso. Ele está falando do presente. Tudo bem? O exemplo da letra B. Ele retornou do exterior nesse sábado e voltou a trabalhar. Nesse sábado o quê? Passado. É algo bem recente, tá? E o último exemplo aqui. Meu avô mudou-se para cá ainda menino. Naquela época só havia mato. Ó, naquela época. Repare que aqui, ó, o naquela, gente, é a junção do em com o pronome aquela, tá bom? Isso pode acontecer, isso não é um problema, tá? Aqui no discurso, a gente pode observar que o pronome demonstrativo, ele é usado de 3 formas diferentes também, tá? O este e as suas variações, o esta, o isto, eles serão utilizados para apresentar algo na frase. Observe aqui, ó. O grande sentido da vida é este. Aí ele apresenta o sentido, ó. Ser feliz. Tudo bem? Agora, o isso, esse, essa serão utilizados para retomar algo que foi dito na frase. Por exemplo, aqui, ó. Dinheiro e fama. Nada mais do que isso parece dar sentido à vida dela. Isso o quê? Dinheiro e fama, certo? Esse termo foi usado para retomar algo que já foi dito. Tudo bem? Por último, nós veremos o uso do aquele, aquela ou aquilo. Eles são usados no discurso para retomar algo que foi dito no início da frase. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer a marcação para vocês. César e Raul são irmãos. Este é professor. Aquele é ator. O aquele está fazendo referência à primeira pessoa que foi citada no texto, que é o César. Tudo bem? Então, aquele é ator, esse aquele está falando, está retomando o César, tá? E aí, quem ficou mais perto aqui, que é o Raul, nós vamos usar o este, tá? Para retomar a pessoa mais próxima na frase. Eu sei, gente, que eu acabei de falar para vocês ó, que o este é usado para apresentar alguma coisa na frase, mas só quando ele for usado sozinho, tá? Quando eu estiver fazendo referência a 2 pessoas, a dois lugares, 2 itens na frase,
a gente usa o este para retomar também, tá? Aí, para retomar a palavra mais próxima e o aquele para retomar a palavra mais antiga, tá bom? Então, é essa a função dos pronomes demonstrativos no texto. Tudo bem? Agora, galera, nós vamos voltar rapidinho naquela parte que eu tinha pulado, tá? Porque aqui, ó, nós temos alguns elementos, algumas palavras que também funcionam como pronomes demonstrativos, tá? E geralmente, em concurso, eles também aparecem. E aí gera aquela dúvida e muita gente erra, porque se esquece desse detalhe. Observe aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. O a, os, as, mesmo, próprio, semelhante e tal podem funcionar como demonstrativo. Observe aqui os casos. Nem tudo o que reluz é ouro. Sempre, gente, que o aparecer antes do que, ele é um pronome demonstrativo, tá? Sempre, sempre. Então, não se esqueça dessa informação, porque geralmente ele aparece destacado em alguma alternativa de prova, e aí a galera passa batida por ele, tá? Então, muito cuidado. O antes do que é pronome demonstrativo. Isolda mesma costura seus vestidos, tá certo? Tal absurdo eu nunca vi. Nunca vi tal. Nunca vi semelhante coisa. Nesses casos, essas palavras vão funcionar também como pronome demonstrativo. Tudo bem? O caso mais especial aqui é o do o, tá? Tô apagando aqui, pois vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá. Voltamos aqui aos outros pronomes. E agora nós vamos falar do pronome indefinido. Repare que o nome dele já te dá a dica. Algo que é indefinido é algo que a gente não sabe ao certo o que significa. Por exemplo, se você quebrou o braço e aí o médico coloca o gesso e fala assim, ó, você vai ficar com o gesso por tempo indefinido. Você sabe quanto tempo exatamente você vai ficar? Não, porque é indefinido, é algo que não tem... não está definido, né? Indefinido, não tem jeito. Então, vamos lá. Observe aqui as palavras que são pronomes indefinidos. Ó. Algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, tanto, quanto, qualquer. O qualquer, gente, ó, muita atenção aqui, porque o qualquer é a única palavra da língua portuguesa que recebe o plural no meio da palavra. Aqui, ó. Qualquer no plural vira quaisquer, tá? Essa palavra existe. E se você em algum momento se deparar com ela, não tem nada de errado. O qualquer é a única palavra que tem o plural no meio da palavra. Tudo bem? As outras palavras aqui, ó. Alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo. Todas essas palavras não trazem um significado específico. Tudo bem? Se eu digo assim, ó, aquele senhor tem uma certa idade. Tá, certa idade quanto? Eu estou falando uma idade específica? Não. Tudo bem? Se eu digo assim, alguém comeu o chocolate que estava na geladeira. Eu sei quem foi essa pessoa especificamente? Não sei. Então, eu usei uma palavra, um pronome indefinido. Tá bem? Observe aqui que além das palavras que funcionam como pronomes indefinidos, nós também temos a locução. Observe aqui. Locução pronominal é quando eu tenho um conjuntinho de palavras que funcionam como um pronome indefinido, tá? Observe aqui, ó, cada um, cada qual, alguma coisa, qualquer um. Se eu digo assim, o que você... Qual é o seu chocolate preferido? E aí eu respondo, qualquer um. Qualquer um é algo indefinido. Consegue perceber? Aqui, ó, todos esses conjuntinhos de palavras, ó, quem quer que, o que quer que, seja quem for, seja qual for, essas expressões
têm um valor indefinido, tá? E elas são locuções pronominais. Por que eu vou chamar de locução? Porque é um conjuntinho de mais de uma palavra, tá bem? Vejamos aqui, então, o emprego do pronome indefinido. Alguns casos especiais, tá? Que são justamente aqueles que aparecem nos concursos, tá? Olha só. Algum e suas variações, quando antepostos ao substantivo, ou seja, quando elas vêm antes, eles têm valor afirmativo. Quando eles aparecem depois, eles têm um valor negativo. Olha o exemplo aqui, ó. Algum dia ele voltará. Sei que ele vai voltar em algum momento. Agora, olha quando eu coloco o pronome indefinido depois do substantivo. Ó. Ela não voltará em dia algum. Significa que ela não voltará. Consegue entender? Então, se ele está anteposto, ele está antes do substantivo dia, valor afirmativo. Se ele está depois, valor negativo, tá? Como que isso cairia na prova? Ele poderia te pedir para assinalar a alternativa em que a mudança da posição da palavra alteraria o sentido da frase. Bem a cara de cair num concurso, uma questão assim. Então, fica ligado, tá? A palavra certo e as suas variações podem figurar como adjetivo ou como pronome indefinido. Tá? Cuidado, quando essa palavra vier destacada em uma frase e ele te pedir para marcar a alternativa em que a palavra seja um pronome, veja com atenção, porque em alguns contextos a palavra certo será pronome, em alguns contextos, em outros contextos, ela será um adjetivo, tá? Observe aqui, ó. Há certas coisas que eu não entendo. Há algumas coisas que eu não entendo. Que coisas são essas? Eu não especifiquei. É algo indefinido. Agora, observe aqui, ó. Essa é a casa certa para mim. A palavra certa aqui é uma característica. Tudo bem? Então, aqui ela funciona como adjetivo. No primeiro exemplo, como pronome indefinido, tá? Então, o que você precisa saber dessa observação? Que em alguns casos, a palavra certo muda de classificação, tá? A palavra cada é sempre um pronome adjetivo, tá? Observe aqui, ó. Cada dia é diferente do outro, tudo bem? Observe aqui, ó. Deixa eu tirar. É porque a minha imagem fica tampando aqui. E por isso deve estar acompanhado de um substantivo, embora na linguagem popular o construa sem. Observe aqui, ó, a palavra cada, vou marcar para vocês aqui. A palavra cada, nessa situação, está acompanhando a palavra dia. Tudo bem? E de acordo com a regra, ela sempre tem que acompanhar um substantivo, já que ela é um pronome. Tudo bem? Só que na linguagem popular, coloquial, do dia a dia, pode acontecer da palavra cada aparecer sozinha, ó. Comprei 3 blusas, custaram R$90 cada. Tá vendo? Essa forma aqui é coloquial, informal. Então, dependendo da pergunta que aparecer lá para você no concurso, cuidado, tá? Porque esse segundo exemplo aqui não é aceito pela gramática. Mas na linguagem popular não tem problema, tá? Vamos observar aqui, ó, a palavra qualquer apresenta a particularidade de não dever ser usada em orações com sentido negativo. Quando tais matizes significativos ocorrem, deve-se usar pronomes algum ou nenhum. Observe aqui, ó. Então, a palavra qualquer não deve ser usada com sentido negativo. Observe aqui, ó. O carro não tem nenhum defeito. Eu não poderia dizer assim, ó, o carro não tem qualquer defeito, tá? Ele não tem nenhum defeito. Ela viajou sem nenhum problema. Nesses casos aqui, eu não poderia usar a palavra qualquer, tá bom? Apagando aqui para vocês, para que eu possa mudar de página. Vamos lá. O pronome interrogativo. O nome dele também já deixa muito claro para que ele serve. É para fazer perguntas, tudo bem?
Eles podem aparecer nas frases interrogativas diretas e nas frases interrogativas indiretas. Vou te dar um exemplo. Como assim, direta ou indireta? Se eu te digo assim, quantos anos você tem? Eu estou te fazendo uma pergunta de maneira direta. Agora eu posso fazer a mesma pergunta de maneira indireta. Veja só, eu gostaria de saber quantos anos você tem. Eu não fiz a pergunta, só que eu fiz de maneira indireta, tá? Esses pronomes, ó, o que, quem, qual, quanto, são interrogativos. Observe aqui, ó, na pergunta. Deixa eu marcar. Aqui. Quem é você? Uma pergunta direta, tudo bem? Agora olha a pergunta indireta, ó. Perguntaram-me quem era você. E aí a pessoa responderia de quem ela é, não é verdade? Ó, quais as chances de sairmos para jantar? Diga-me quais são as chances de você sair para jantar comigo. Tudo bem? Então aqui, ó, essas palavras funcionaram como não, elas são pronomes interrogativos. Tudo bem? Vamos lá. Agora nós veremos o tipo de pronome mais importante. Deixa eu apagar as marcações que eu fiz anteriormente. Bom, o pronome relativo, ele serve para quê? O que eu faço com o pronome relativo? Ele é usado para substituir uma palavra dentro de uma frase, tá certo? Ele é usado para substituir a palavra anterior, para que não haja uma repetição de informações. Uma repetição de palavras, desculpa. Lembra que lá no início da aula eu falei que os pronomes, eles são recursos coesivos. Eles servem para melhorar o texto, para deixá-lo mais claro, para evitar repetições. E o pronome relativo, ele tem um papel fundamental. Observe aqui o exemplo que eu vou colocar para vocês. Ó. A cantora está na festa. Tudo bem? É uma informação. E aí, eu quero dizer, ó, a cantora está na festa. A cantora é talentosa. Aqui, eu repeti a palavra cantora. E aí, para evitar essa repetição, o que eu poderia fazer? Eu devo usar um pronome relativo para evitar a repetição. Tudo bem? Observe aqui, ó. A cantora que está na festa é talentosa. Repare que aqui, ó, a cantora que está na festa é talentosa. Eu evitei a repetição da palavra cantora. No lugar, eu usei aqui um pronome relativo. A palavra que está fazendo referência exatamente à cantora, a palavra anterior. Tá certo? Observe aqui, ó. Deixa eu fazer uma setinha melhor. Aqui. Observe o seguinte. Eu tenho uma informação, ó. A cantora é talentosa, é a primeira informação. A segunda informação é que a cantora está na festa. Observe aqui que eu tenho uma oração dentro da outra. Para não repetir a palavra cantora, eu usei o pronome que. Tudo bem? O que foi usado aqui para evitar a repetição da palavra cantora. Certo? Então, ele é um pronome relativo. Tudo bem? Veremos mais exemplos daqui a pouco, que eu acho que esclarecerão qualquer dúvida. Observe aqui quais são os pronomes relativos. Ó. O que é um pronome universal, tá?
O quem e o onde. Temos também o qual e suas variações, ó, a qual, as quais, o cujo e suas variações e o quanto e suas variações, no feminino e no plural, tá? Vamos ver, então, casos especiais. Como eu uso esses pronomes? Olha só. O que é um conectivo universal. Ele serve para a maioria das frases, né? Para a maioria não, para todas as frases, tá? Observe aqui, ó. A casa que comprei é linda. Sempre que eu tiver o pronome relativo, eu vou conseguir distribuir a frase em duas partes. Observe aqui, ó. Farei a marcação para vocês. A casa é linda, é a primeira informação, certo? E olha a segunda informação aqui. A casa é linda. E a segunda é a seguinte, ó. Eu comprei. Eu comprei o quê? A casa. Qual é a palavra aqui dentro do retângulo azul que faz referência àquilo que eu comprei? A casa. É a palavra que. Conseguiu entender? Aqui eu poderia dizer assim, ó. Eu comprei a casa é linda. Para evitar a repetição, eu usei o pronome relativo, tá certo? Vamos ver o caso, em que caso eu posso usar o pronome relativo quem, ó. Ele substitui pessoas ou algo personificado, ou seja, algo que tenha valor de pessoa, tá? Ele sempre vem regido por uma preposição. O que isso significa? Depois do quem, haverá a preposição a, tá certo? Deixa eu fazer a marcação certinha aqui para vocês. Vem com a preposição a. Observe aqui, ó. Aquela é a mulher a quem amarei. Eu amarei quem, gente? A mulher. Tudo bem? Só que aqui, ó, eu tenho duas informações. Aquela é a mulher. Marcando aqui para vocês. Ó, primeira informação. Aquela é a mulher. Tudo bem? A segunda informação é a seguinte. Eu amarei alguém. Quem é esse alguém? É a mulher. Mas aqui dentro do retângulo azul, qual é a palavra que substitui mulher? É o pronome relativo quem. Tudo bem? E, professora, por que tem esse a flutuando aí no meio da oração? É porque é uma regrinha. Na verdade, é um caso especial, tá? Sempre que o quem for pronome relativo, eu terei que colocar a preposição a, tá? Ainda que o verbo amar é transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Mas, nesse caso aqui, nós obrigatoriamente temos que colocar a preposição a, tá? Observe o segundo exemplo aqui. Este poeta a quem me refiro é a nova sensação literária. Então, vamos à primeira parte. Este poeta é a nova sensação literária. É a informação mais importante. Aí, eu tenho aqui outra informação. Vou marcar para vocês. Ó, a quem me refiro? Eu me refiro a alguém. Quem é essa pessoa a quem me refiro, gente? O quem está substituindo qual palavra? Está substituindo a palavra poeta. Tudo bem? Vamos observar agora o uso do o qual e das suas variações, tá? São usadas com referência a pessoas ou coisas. Tudo bem? Observe aqui. Deixa eu fazer a marcação. É que eu tenho que ficar mudando a cor da caneta aqui, tá, gente? Ele trabalha na maior unidade do grupo empresarial, a qual produz sofisticados eletrônicos. Observe aqui, ó.
ele trabalha na maior unidade do grupo empresarial. Show? Essa é a primeira informação. Vamos para a segunda. Como ela está bem separadinha aqui, vai ficar legal de vocês observarem. Ó. A qual produz sofisticados produtos eletrônicos. Quem produz sofisticados produtos eletrônicos, galera? A maior unidade do grupo empresarial, certo? Mas aqui dentro do retângulo azul, eu não tenho essa estrutura de novo. A maior unidade do grupo empresarial. Eu tenho aqui um pronome relativo que substitui, que é o a qual. O a qual está fazendo referência a quê, gente? A maior unidade. Tudo bem? Então, aqui, o a qual está substituindo o termo da oração anterior, tá certo? Aqui tem uma observação, ó, é que o emprego da palavra que, se eu usasse o que é um conectivo universal, nesse caso aqui, teria uma ambiguidade, um duplo sentido, tá? Então, nem sempre é legal você ficar usando o que o tempo todo na redação, porque ele pode gerar duplo sentido, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar. E vamos para a próxima página. O uso da palavra cujo. Muito, muito, muito importante também. Porque cai bastante. Eu acho que eu estou falando até demais isso, mas é verdade. Pronome relativo é algo que cai bastante. Observe aqui, ó. O cujo e suas flexões, que é o cujo no plural e no feminino, equivalem a do qual, de que ou de quem. Normalmente tem... Isso é muito importante, galera. Tem valor de posse. Observe aqui o exemplo. Ó. O suco cujo preparo era demorado é de limão. Que parece de tamarindo e tem gosto de laranja. Mas uma referência aqui ao Chaves, né, gente? Vamos lá. Eu vou falar aqui só a primeira até a vírgula, tá? O suco é de limão. Essa é a primeira informação, tá? Agora vamos observar a segunda informação que aparece aqui na frase. Cujo preparo era demorado. Gente, o preparo de que era demorado? Do suco. Mas a palavra suco está escrita aqui dentro do retângulo azul? Não está aqui. Por quê? Porque aqui eu usei um pronome relativo. Eu usei o pronome relativo cujo. Ele está substituindo a palavra anterior, que é suco. Senão ficaria assim, ó. O suco tem o preparo demorado. O suco é de limão. Para evitar essa repetição, nós usamos aqui a palavra cujo. Só que se você reparar, ó, o preparo demorado é de quem? É do suco. Conseguiu perceber? Eu vou colocar aqui mais um exemplo. Ó. Observe comigo. O batom cuja tampa está quebrada. Está quebrada, não, vou colocar. Cuja tampa quebrou. É meu. Repare que aqui eu tenho duas informações. Sempre que a gente usar pronome relativo, galera, é porque há duas informações na frase, tá? Vou marcar aqui. O batom é meu. Essa é a primeira informação. Tudo bem? A segunda informação que aparece aqui para nós, nessa frase, é ó, a tampa quebrou. A tampa de que quebrou, gente? A tampa do batom. Certo? A palavra aqui que substitui batom... Peraí que eu vou fazer a marcação bonitinha. A palavra que substitui batom é cuja. Tudo bem? E observe aqui o seguinte, ó. A ideia de posse, galera. Ó, a tampa pertence a quem? Ao batom. O preparo demorado é de quem? É do suco. Tudo bem? Então, há essa relação, tá certo? E o pronome, como ele tem masculino e feminino, ele sempre vai concordar com a palavra que vem depois, tá? Ó, cuja tampa. Tampa é feminino, então ele usou cuja. Preparo é masculino, então aqui foi usado o cujo,
tá certo? Uma informação importante também. Depois de cujo ou cuja, não usamos artigo, tá? Não posso dizer assim, ó, o batom cuja a tampa quebrou. Não, tá? Porque o artigo já tá aqui no cujo, tá certo? Então, vamos lá. Para o uso, vamos falar do uso do onde. Galera, esse pronome aqui, eu vou até marcar de outra cor para vocês, porque ele é polêmico pelo seguinte fato. As pessoas usam o onde para tudo, mas ele só pode ser usado com ideia de lugar. Eu não posso usar a palavra onde com outro sentido, tá? Por exemplo, se eu digo assim, observe, você viu aquela casa onde moravam seus pais? Foi vendida. Vamos fazer a marcação de novo, ó. Eu tenho duas informações aqui. Você viu aquela casa? É a primeira informação. Onde moravam os seus pais? É a segunda informação. O que eu vou marcar? Onde moravam seus pais? Esse onde, gente, está substituindo qual palavra? Está substituindo a palavra casa. Tudo bem? Tá certo? Agora vamos observar aqui, ó, o uso da palavra quanto e suas variações. Eles são pronomes relativos. Lembra que eu também posso, essas palavras podem ser pronomes interrogativos, ó. Quantos anos você tem? Certo? Então, você tem que reparar qual é a situação. Ele será pronome relativo quando for usado depois de pronomes indefinidos, tá? Tudo e todos. Observe aqui, ó. Trouxe tudo quanto. Trouxe tudo quanto me pediram. O quanto aqui veio depois da palavra tudo. Então, nesse caso, ele é um pronome relativo, tá? Eu trouxe tudo, é a primeira informação. Vou fazer a marcação aqui. Trouxe tudo. E aqui, me pediram o quê? Tudo. A palavra quanto está substituindo a palavra tudo, tá certo? A palavra quando e como, elas também podem ser pronomes interrogativos. Em que situações eles serão relativos? Quando exprimem noção de tempo e modo. Observe aqui, ó. É um momento quando o céu se torna infinitamente azul. Tá certo? Tá indicando tempo. Então, aqui é pronome relativo. Agiu do jeito como pedi. Nesse caso aqui também, ele está indicando o modo, a maneira como algo foi feito. Então, ele também é pronome relativo. Tá certo? Bom. Deixa eu mudar aqui para vocês. Então, é isso, galera. Aqui nós terminamos esse estudo bem completo dos pronomes. Eu sei que é um conteúdo bem pesado, com muitas informações, mas eu acho fundamental que vocês anotem tudo isso que está no slide. Coloque no caderno, faça marcações, coloque os exemplos, porque tudo que está aqui é fundamental, tá? Não tem uma parte que eu possa dizer assim, isso deixa para lá. Não, porque esse é um conteúdo muito cobrado, não é difícil, basta você entender e praticar. Aproveitem esse período, façam os exercícios, e aí, durante a aula ao vivo, se algum exercício que você ficou com dúvida e você não conseguiu responder, lá na aula ao vivo é o seu momento de tirar dúvida no chat, tem sempre professoras disponíveis para te ajudar. Não adianta você só entender aqui a teoria e não praticar, porque você sabe que na hora de fazer o exercício, tudo muda, na verdade. Então, pratiquem bastante, tá certo? É isso. Nos vemos numa próxima.
Um beijo, tchau, tchau!